Boa tarde, aqui é o Orivaldo e hoje nós fizemos um vídeo para o pessoal que gosta de contabilidade, que estuda contabilidade, para ajudar os alunos, para ajudar aqueles que estão interessados no assunto. O tema de hoje, e nós falaremos bastante do modelo PEPS, ok, pessoal? Vamos falar a respeito do controle de estoques. Eu montei num PowerPoint com hiperlink. É como se fosse um pequeno sistema. Você pode navegar pelas telas, bastando clicar nos botões. Então, iniciando. Existem diversos métodos e ou sistemas de controle de estoque. Vamos estudar alguns deles. Clique nos botões ao lado. Nós temos aí o controle periódico e o controle permanente. O controle periódico, não há uma avaliação constante e permanente dos estoques. No final de determinado período, a empresa faz um levantamento físico dos estoques de mercadorias. Com a avaliação desses estoques, que nós chamamos de estoque final, tendo ainda o estoque do período anterior, estoque inicial, a empresa calcula o custo da mercadoria vendida, o famoso CMV. Então, nesse sistema periódico, o custo é igual a estoque inicial mais compra menos estoque final. Então é assim que é apurado nesse modelo o custeio, né? Isso é feito periodicamente. Exemplo: estoque inicial em R$1.100.000 mais 394 mil em compras, menos um estoque final de R$797.000, nós chegamos a um custo das mercadorias vendidas de R$697.000. É um sistema bastante simples, eu particularmente não gosto dele, eu acho que ele não consegue refletir o custo real daquilo que foi vendido no dia a dia. Eu prefiro o controle permanente, então vamos clicar no botão de controle permanente. Nós temos aí a bibliografia do José Carlos Marion, que diz o seguinte, em relação ao inventário permanente: é quando a empresa controla o estoque de forma contínua, registrando a entrada e saída da mercadoria no estoque, ou seja, quando se compra mercadoria, soma-se ao estoque. Quando se vende mercadoria, dá-se baixa no estoque. Assim, tem-se o custo das mercadorias vendidas, a baixa no estoque na hora da venda e o valor da mercadoria à disposição para a venda que permanece em estoque. Ele é mais coerente com a lógica de, principalmente pensando em comércio, dia a dia de uma empresa. Vamos avançar um pouco mais. Nós temos alguns tipos de controles permanentes. Nós estudaremos sobre o PEPs, o EPs e média ponderada móvel. Neste vídeo de hoje, nós falaremos apenas do PEPs. Faremos ainda mais um outro vídeo sobre o PEPs e depois 2 vídeos a respeito do EPs e 2 vídeos a respeito da média ponderada móvel. Então, clicando no botão, nós temos aí que PEPs, a lógica é a seguinte: primeiro que entra, primeiro que sai. Seria a lógica um vendedor de ovos na feira vender na frente o que entrou em primeiro lugar, considerando que há um prazo de validade para as mercadorias. Assim, o custo da mercadoria é considerado com base nos estoques mais antigos, os primeiros a serem adquiridos. Em inglês, essa sigla é conhecida como FIFO, First In, First Out. É mais um texto do José Carlos Marion, um grande autor e pesquisador da nossa ciência. Para efeito de controle permanente, nós usamos fichas de controle de estoque. Aqui está um exemplo, onde eu tenho na primeira coluna a data em que as transações acontecem, um breve histórico. Essas 3 colunas são para as entradas, quantidade comprada, valor unitário e valor total. Essas outras 3 para as saídas, quantidade vendida, valor unitário da venda e o valor total. E por fim o saldo, a quantidade, valor unitário e valor total. Nós vamos dar alguns exemplos de transações para ajudar vocês a fixarem a lógica desse modelo de controle permanente PEPs. Vamos supor que em 14/4 a CIA das Glórias do Verdão comprou 200 bolsas para revenda, pagando R$ 930 cada,
para pagamento a prazo de 90 dias e efetua seu controle de estoque pelo método PEPS. Vamos efetuar os registros contábeis e descrição de tal aquisição na ficha de controle de estoque. Para iniciar esse exemplo, vamos considerar que é uma empresa que trabalha com lucro presumido. Bom, nós temos aí o lançamento pela compra, nós temos débito da conta de estoque de mercadorias para revenda, 154.380, débito de um ativo chamado ICMS a recuperar, 31.620, e crédito de fornecedores a pagar, os 186 mil. As 200 bolsas multiplicado por R$ 930 dá os 186 mil. Mas no controle de estoque, nós levamos o valor líquido de impostos. Nesse exemplo aqui, o ICMS. E aqueles lançamentos nós transportamos para os razonetes. O razonete de estoque de mercadorias, demonstrando a nossa aquisição, o ativo ICMS a recuperar, e nós recuperamos quando nós vendermos essa mercadoria, fornecedores a pagar. E aqui a demonstração daquela aquisição na ficha de controle de estoque. O registro em 14/4, a compra a prazo, a quantidade de 200, o valor das bolsas compradas líquido de ICMS, total 154 mil. Num segundo lançamento, a empresa compra mais 80 bolsas, pagando R$ 890, também a prazo. Então, débito de estoque de mercadorias para revenda, débito de ICMS a recuperar e crédito de fornecedores a pagar. Esse 71.200 é a multiplicação de 80 bolsas por 890 mil. E no estoque está o valor líquido do ICMS. O acréscimo desse lançamento nos 3 razonetes, estoque de mercadoria, ICMS a recuperar e fornecedores a pagar. E nós levamos essa informação, notem que cada compra é tratada como se fosse um controle exclusivo. Por isso deixei uma distância entre a primeira e a segunda compra. Daqui a pouco eu vou explicar os motivos disto, né? Lembrando que é o método PEPS. Uma terceira compra foi feita alguns dias depois, 130 bolsas, pagando R$ 1.010 cada, também a prazo. Nós temos aí novamente débito de estoque de mercadorias, débito do ICMS a recuperar, crédito de fornecedores. O saldo de fornecedores, o valor de fornecedores, 130 bolsas vezes R$ 1.010 dá os 131.300. 17% disso é esse ICMS. Aqui em Santa Catarina, a grande parte das mercadorias tem um ICMS de 17%. Acrescentei os 3 lançamentos aos razonetes. Vamos avançar mais um pouco. E, novamente, nós fazemos um distanciamento, com uma separação de linhas, para que fique bem claro quais são os 3 lotes de compra. Agora vamos supor que nós fizemos uma venda de 170 bolsas por R$ 1.410, também para recebimento a prazo. Quando nós compramos, era só um conjunto de lançamentos. Quando nós vendemos, são 3 ou mais grupos de lançamentos. Primeiro, referente à venda, débito de duplicatas a receber, porque foi a prazo, crédito de receita de vendas. As 170 bolsas, vezes 1.410 o valor de cada uma, R$ 239.700. Nesse mesmo momento, nós calculamos 17% sobre o valor da receita e contabilizamos ICMS sobre venda, 40.749, ICMS a recolher, que é um passivo. A primeira conta, ICMS sobre vendas, é uma conta de resultado. Ela é uma redutora da receita de vendas. E ICMS a recolher é um passivo. E no mesmo momento, nós fazemos o débito de custo das mercadorias vendidas em contrapartida de estoque de mercadorias, dando a baixa nos estoques. Pode-se perceber que esse valor de 131 mil, ele é obtido pela ficha de controle de estoque que nós veremos logo abaixo. Eu transportei e criei razonetes novos para duplicados a receber, para receita de vendas, ICMS sobre vendas, também ICMS a recolher e mais um para custo das mercadorias vendidas.
Estoque, eu acrescentei a baixa do estoque, né? E ICMS a recuperar fornecedores mantiveram os mesmos saldos porque não houve movimentação. Na ficha de controle de estoque, notem que essa venda está aqui as 170 peças vendidas, as 170 bolsas. Do primeiro lote, porque é primeiro que entra, primeiro que sai. Nós só podemos baixar desses outros lotes depois que zerarmos esse lote. Por esse motivo, primeiro que entra é o primeiro que sai. Alguns dias depois, vendemos mais 180 bolsas a 1.390 cada. Então, os lançamentos também foi a prazo, débito de duplicados a receber, crédito de receita de vendas, 180 bolsas vezes 1.390. O ICMS de 17% sobre o valor dessa venda. Nós temos aqui o custo, e eu vou demonstrar como o custo foi apurado. Acrescentei os valores aos razonetes. Olha, como não tinha quantidade suficiente no primeiro lote, nós vendemos o saldo que existia, só tinha 30 a esse custo, mais 80 desse segundo lote e mais 70 desse terceiro lote, sobrando ainda 60 bolsas do terceiro lote. É assim que é feito, né? Os saldos dessas transações num balancete de verificação. Nós temos batido, tem que ser para representar que está correto o que nós fizemos. Depois um balanço, né? Como ficaram as transações depois de tudo que nós fizemos. Nós temos aí duplicatas a receber de R$ 489.900, estoques de mercadorias R$ 50.298, total geral de ativos R$ 540.198. No lado direito nós temos fornecedores a pagar R$ 388.500, ICMS a recolher R$ 17.238 e reserva de lucros. Nós apuramos aqueles lucros entre receita de vendas, menos custos, menos ICMS sobre venda, totalizando 134.460, total geral do passivo mais patrimônio líquido, 540.198. Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo a respeito disso, faremos outros como eu comentei, ok? Abraços!